Muito bem, olha, a greve dos caminhoneiros causou um impacto profundo nas redes sociais, né? Por uma enxurrada de boatos na internet. Para você não cair nele, tem que tomar algumas atenções. Eu vou ler aqui algumas coisas que saíram aí como fake news, né? Que estão circulando. Pauta dos caminhoneiros pede renúncia de Temer. Governo vai cortar a internet e bloquear o WhatsApp. Temer mandou desligar a luz. Pois essa também foi, diz que desligar a luz para ninguém. Marcelo Rezende previu protesto. Essa de matar, né? Contas bancárias serão confiscadas. O PCC vai sair quem matar de casa. Tipo assim, coisas mais gritantes ainda, né? Estamos recebendo aqui no programa o advogado criminalista, Dr. Cristiano Cruz Peire, exatamente para falar sobre essa influência aí das fake news no dia a dia, que para quem acompanha a rede social, se a pessoa não tiver uma leitura e uma confirmação muito boa, né, através de outros sites, pode entrar numa arrombada, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Elias. Boa tarde. Realmente, o que a gente percebe hoje em dia é a facilidade da proliferação de notícias pelo WhatsApp. Isso porque o WhatsApp, ele impede, muitas vezes, de tu confirmar a fonte. Ocorre que as matérias que são veiculadas no WhatsApp são aquelas que pedem, compartilhem, passem para frente, e essas matérias a pessoa não tem como saber de onde que veio a origem. E também pelo fato de se mandar áudios, né? E áudio com texto, alguma coisa bonita lá, pedindo para fazer esse compartilhamento. Ocorre que esse tipo de notícia, ela pode gerar o caos, pode gerar desordem, que é tudo que a gente não precisa nesse momento. A sociedade, ela tem que se unir, ela tem que se ajudar neste momento para evitar justamente que entre esses caos. Que coisa, né? Agora, até do Marcelo Rezende ressuscitaram o homem para dizer que ele tinha previsto essa história que não existe, né? Verdade, verdade. Eu recebi essa mensagem e me chamou bastante atenção o fato de que colocava como se ele estivesse no ar, passando aquele posicionamento. Se a pessoa abrisse ou ouvisse o áudio, viria que aquilo ali não tinha nem pé nem cabeça. E esse tipo, quando o que a pessoa tem que fazer? Justamente, analisa, vê a matéria, vê do que está sendo divulgado naquele momento e faz uma filtragem. Vê se é interessante passar ou simplesmente, porque a melhor coisa que tem que fazer é não transmitir, né? Hoje pela manhã também recebi dizendo que era de uma rádio do Paraná e que um comandante da 5ª Região Militar havia anunciado que o golpe já foi dado, não é? E que o Temer estava só aguardando um avião para fugir do país. Mas que coisa, ninguém... Isso é outra fake, né? Outra fake, outra que influencia, intervém até na segurança nacional. É justamente isso. Repito, não é um momento adequado para proliferar esse tipo de informação. E o que é o ideal que a pessoa tem que fazer, quando está em dúvida, procure os órgãos oficiais. Procurem, inclusive, aquelas empresas que trabalham com divulgação, com jornalismo, que saibam que tem uma fonte confiável. Não simplesmente se basear numa opinião do WhatsApp e sair divulgando. Por exemplo, aqui quando a gente quer confirmar alguma notícia, a gente faz exatamente isso. Ó. O que é certo? O governo pode aumentar impostos para compensar menos tributos sobre o diesel. A gente já sabia. Sim. Que essa conta ia sair de algum lugar ela teria que Se a gente lembrar que no passado o diesel era muito baixo em comparação à gasolina, exatamente porque quem comprava a gasolina subsidiava não apenas o óleo diesel, mas a querosene de aviação. Era uma situação assim, né? Depois voltou agora nesse patamar. Agora eu fico pensando assim, recordo-me, né? Eu já não sou tão novo assim, que no ano de 1964 a gente tinha, quando aconteceu realmente um golpe militar, a gente não tinha essa disposição, tantos meios de comunicação como temos hoje. Eu lembro-me que estava na cidade de Ascurra, na residência de um tio Lauro já falecido, que era trabalhador da Triângulo, que fazia BR-470, quando à noite, numa rádio da Argentina, de Buenos Aires, a gente conseguiu captar de que havia sido das primeiras informações de um golpe no Brasil, né? E não tinha tanto telefones, eu acho que era só ITT, International Telegraph and Telephone, que depois virou Telesc, Cotesc primeiro, né? Para depois Telesc, etc. e tal.
Mas hoje em dia, desde você, qualquer grupo que você entrar, já estão falando aí de golpe, já estão falando disso, coisa que realmente não está acontecendo, não tem nada oficial. O Exército Brasileiro não se pronunciou a respeito. Não se pronunciou e é aquela situação desastrosa que aconteceu em 64, acho que só quem vivenciou aquilo ali para não querer de volta, né? E obviamente que se caso fosse algo que viesse a acontecer parecido com isso, não seria no grupo do WhatsApp que teríamos as primeiras informações. As primeiras informações viriam de fonte confiável. Então, mesmo esse tipo de informação, ela pode ser conferida nos canais oficiais. Perfeito. Agora, doutor, existe já na legislação brasileira, legislação penal, alguma punição para quem pratica esse tipo de coisa na internet, nas redes sociais? Existe um projeto de lei que está tramitando que é para justamente fazer esse enquadramento legal. Hoje não existe uma legislação específica. Até teve um posicionamento também em relação às eleições, em relação às fake news, né, um temor que isso pudesse influenciar as eleições, mas não existe uma legislação específica. O que se aplica é, dentro do Código de Processo Penal, alguma situação que se assemelhe para a tipificação. Obviamente que para isso as autoridades elas teriam que abrir inquéritos, teriam que apurar como que aconteceu o fato, para depois sair uma punição, não seria uma coisa também imediata. Uma das informações saiu na internet que o próprio presidente da Câmara dos Deputados havia solicitado a Força Armada para intervir, mas o Maia, hoje pela manhã, já presidindo uma sessão do Congresso da Câmara dos Deputados, disse que não, que ele tinha até pedido a participação da Força Nacional, mas não do Exército, e o Congresso Nacional recebeu as medidas provisórias do acordo do governo com os caminhoneiros e está tentando votar hoje. Mas, mesmo assim, nesse princípio aconteceu muita confusão, muita discussão, isso a gente pôde ver pela TV Câmara, né? Que era uma coisa bem oficial, né? Sim. Teve a manifestação de vários lados, a oposição se posicionando, os que defendem o governo também se posicionando. Onde vai parar isso, a gente não sabe. De que forma vai ser parado isso, a gente não sabe. A gente sabe que o governo tem que ter sim um pulso forte no momento de decisão, isso sim, mas que o governo tem que ser legitimado pelo povo, né? E não adianta querer chamar... Eu também sou, como o senhor disse, sou contrário a qualquer intervenção militar, mesmo porque a Constituição lá, tem gente que está citando a Constituição de 1946, logo depois da ditadura do Getúlio Vargas, para justificar, né, a intervenção da força... das Forças Armadas. Isso tudo para mim é balela, é conversa de onça trepada em pé de machixe. Nós temos um exemplo claro em Balneário Camboriú, quando um prefeito da cidade foi assassinado dentro das dependências da Marinha Brasileira em Florianópolis. Foi assassinado, eu digo porque isso foi reconhecido, inclusive através da Assembleia Legislativa, através das autoridades que investigaram essa situação. E quem gostaria que isso retornasse? Que alguém, que qualquer pessoa, qualquer cidadão não tivesse mais o seu direito de ir e vir, tivesse esse direito cerceado. Acho que isso é uma coisa que não pode existir. Nós temos que buscar, sim, esse governo é incompetente, esse governo é irresponsável, esse governo não tem legitimidade, a gente tem que brigar por isso. Mas não exigir outras coisas, né, doutor? Exatamente. Tem os caminhos legais para evitar que isso venha acontecer. Se nós estamos satisfeitos com aquele que nos governa, existem mecanismos dentro da democracia que permitem justamente a alternância de poder. Obviamente que não é pela força ou o uso da força, sempre lembrando, né, que o uso da força vai ser contra alguém. E contra quem? Contra justamente a população, que vai ser a maior atingida num cenário desses. Agora, doutor, para a gente, então, alertar mais uma vez a comunidade, o que a gente pode, então, fazer? Qual seria a sua orientação quando vocês receberam a mensagem com coisas que dá para desconfiar? Qual seria o procedimento? É aquela velha opinião, né? Usar o bom senso, Elias. Primeiro, procure os órgãos oficiais. Confira se aquela informação que está sendo passada, ela existe alguma fonte oficial que está transmitindo. Posteriormente, na internet, tem um site que ela vem justamente para desmentir esse tipo de informação, que é o www.boatos.org.
Nesse site, ela vem desmentindo os maiores boatos, as maiores informações verídicas que passam pela internet. E a terceira é justamente quando tiver dúvida em relação a alguma informação, segure, não transmita. Isso aí já é uma grande ajuda que vai trazer para todos. Perfeito. Não retransmite, deixa ali. É seguro para você, pode ser você dar uma boa risada, com certeza, Exato, né? exato. Mas não passe isso para não preocupar mais gente ainda, né? Doutor Cristiano Cruspierre, advogado criminalista, conosco aqui no programa. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Grande abraço. Estamos sempre à disposição também, Eu, doutor. mais uma vez, agradeço a oportunidade, Elias, de estar aqui na Rádio Menino.